Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 29 de julho a 4 de agosto. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. E nesse vídeo nós estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação e espero que possa ajudar em sua preparação e assim vocês possam dar bons comentários. Então hoje nós vamos ainda dar continuidade no capítulo 13, depois de muita discórdia, mas iremos iniciar no parágrafo número 8, debaixo do subtítulo Discórdia e Discussão. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 8 e assim sucessivamente. Lucas continuou. Depois de muita discórdia e discussão de Paulo e Barnabé com eles, os homens que desceram da Judéia, decidiu-se que Paulo, Barnabé e alguns outros subiriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Aquela discórdia e discussão refletia fortes sentimentos e convicções de ambos os lados, e a congregação em Antioquia não conseguiu resolver a controvérsia. A fim de preservar a paz e a união, a congregação sabiamente providenciou que a questão fosse tratada com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém, que formavam o corpo governante. O que podemos aprender dos anciãos em Antioquia? Então a pergunta: por que a questão da circuncisão foi levada ao corpo governante em Jerusalém? Porque havia uma discordância sobre esse assunto, e por causa disso estava tendo desunião entre os membros. Então, Paulo e Barnabé levaram esse assunto aos apóstolos e anciãos, para que pudesse preservar a paz e a união da congregação. Parágrafos 9 e 10. Uma lição valiosa que aprendemos é que precisamos confiar na organização de Deus. Considere o seguinte: os irmãos em Antioquia sabiam que o corpo governante era composto inteiramente de cristãos de formação judaica. Mesmo assim, eles confiavam que aqueles irmãos resolveriam a questão da circuncisão em harmonia com as Escrituras. Por quê? A congregação confiava que Jeová orientaria os assuntos por meio do Espírito Santo e do cabeça da congregação cristã, Jesus Cristo. Atualmente, quando surgirem questões sérias, imitemos o excelente exemplo dos cristãos em Antioquia por confiarmos na organização de Deus e no seu corpo governante de cristãos ungidos. Também somos lembrados do valor da humildade e da paciência. Paulo e Barnabé tinham sido designados diretamente pelo Espírito Santo para ir às nações, mas não lançaram mão dessa autoridade para resolver o assunto da circuncisão ali em Antioquia. Além disso, Paulo escreveu mais tarde: Eu subi a Jerusalém por causa de uma revelação, indicando que tinha recebido orientação de Deus sobre o assunto. Os anciãos hoje se esforçam para ter a mesma atitude humilde e paciente quando surgem assuntos que podem causar divisão. Em vez de insistirem em suas próprias opiniões, eles buscam a Jeová por consultar as Escrituras e as instruções e orientações fornecidas pelo escravo fiel. Pergunta: de que maneira os irmãos em Antioquia, bem como Paulo e Barnabé, deixaram um excelente exemplo para nós? Precisamos confiar na organização de Jeová. Os irmãos no passado confiaram nos anciãos e apóstolos, mesmo sendo judeus. Os irmãos acreditavam que eles iriam basear suas decisões na palavra de Deus, e não em suas próprias convicções. Paulo nos ensina também humildade e paciência, pois tudo no seu tempo será resolvido. Então, os anciãos hoje, ao invés de tomar decisões precipitadas, eles analisam a palavra de Deus e agem de acordo. Leitura do 11 e 12. Em alguns casos, talvez tenhamos de esperar que Jeová esclareça determinado assunto.
Lembre-se de que os irmãos na época de Paulo tiveram de esperar até por volta de 49 era comum. Uns 13 anos depois de Cornélio ter sido ungido em 36 era comum, antes de Jeová dar uma solução definitiva para a questão da circuncisão dos gentios. Por que tanto tempo? Talvez Deus quisesse dar tempo suficiente para que judeus sinceros se ajustassem a essa mudança tão grande de conceito. Afinal, o pacto da circuncisão, feito por Abraão, amado antepassado deles, durou 1900 anos. E o fim desse pacto, com certeza, não era um assunto de pouca importância. É um grande privilégio ser instruído e moldado por nosso paciente e bondoso Pai Celestial. Os resultados são sempre bons e para o nosso benefício. Assim, que nós nunca insistamos de forma orgulhosa em nossas próprias ideias, nem reajamos de modo negativo a mudanças organizacionais ou ajuste no entendimento de certos textos bíblicos. Caso você perceba em si mesmo, nem que seja uma pequena tendência de reagir assim, por que não medita com oração nos princípios oportunos encontrados no capítulo 15 do livro de Atos? Então a pergunta: por que é importante esperar em Jeová? Porque Jeová, ele sempre vai esclarecer os assuntos difíceis de entender. Assim como aconteceu no passado, os irmãos levaram 13 anos para entender a questão da circuncisão, mesmo porque não era algo fácil de aceitar, visto que essa lei já durava 1900 anos. Por isso, que quando tem mudanças de entendimento, não devemos ficar tristes, chateados ou pensar em deixar a organização de Jeová. Devemos entender que toda mudança é Jeová manobrando para que assim possam todos estarem agindo de acordo com sua palavra. Vamos fazer agora a leitura do parágrafo 13. Talvez precisemos ter paciência ao estudar a Bíblia com pessoas que acham difícil abandonar crenças falsas ou costumes antibíblicos que prezam há muito tempo. Nesses casos, pode ser necessário dar tempo para que o Espírito de Deus atue no coração do estudante. Também será bom fazer disso assunto de oração. De uma maneira ou de outra, e no momento certo, Deus nos ajudará a saber qual o melhor caminho a seguir. Pergunta: como podemos refletir a paciência de Jeová em nosso ministério? Então precisamos ter paciência com nossos estudantes que demoram em largar práticas erradas. Podemos, em nossas orações, que Jeová, por meio de seu Espírito, ajude tal pessoa. Apenas tenha paciência e, no momento certo, Jeová nos ajudará a tomar a melhor decisão. Leitura do 14, subtítulo: Contaram em detalhes notícias animadoras. 14:15. A narrativa de Lucas continua. Depois que a congregação os acompanhou parte do caminho, esses homens seguiram viagem através da Fenícia e de Samaria, contando em detalhes a conversão de pessoas das nações e trazendo grande alegria a todos os irmãos. O fato de a congregação ter acompanhado Paulo, Barnabé e os outros viajantes parte do caminho foi um ato de amor cristão que honrou esses irmãos, mostrando que a congregação lhes desejava as bênçãos de Deus. Mais uma vez, os irmãos de Antioquia estabeleceram um excelente exemplo para nós. Você honra seus irmãos espirituais, especialmente os anciãos que trabalham arduamente no falar e no ensinar? No caminho, os viajantes mostraram ser uma bênção para seus irmãos espirituais na Fenícia e em Samaria, por contar em detalhes o que estava acontecendo no campo gentio. Entre os ouvintes, possivelmente havia cristãos judeus que tinham fugido para aquelas regiões depois do martírio de Estevão. Da mesma forma, hoje, relatórios de como Jeová está abençoando a obra de fazer discípulos são uma fonte de encorajamento para nossos irmãos, especialmente para aqueles que sofrem provações. Você tira pleno proveito desses relatórios por assistir às reuniões cristãs, às assembleias e aos congressos, bem como por ler casos da vida real e biografia em nossas publicações, tanto impressas
como no jw.org? Então a pergunta: como a congregação em Antioquia honrou Paulo, Barnabé e os irmãos que viajaram com eles, e como esses homens mostraram ser uma bênção para seus irmãos espirituais. Então, por viajar junto com Paulo e os outros, demonstraram honra e amor a eles. E eles se tornaram uma bênção por contar em detalhes o que estava acontecendo no campo dos gentios. Leitura do 16. Depois de viajar uns 550 quilômetros para o sul, aquele grupo de Antioquia finalmente chegou ao seu destino. Lucas escreveu: ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos bondosamente pela congregação, pelos apóstolos e pelos anciãos, e contaram as muitas coisas que Deus tinha feito por meio deles. Alguns da seita dos fariseus que tinham se tornado crentes, porém, se levantaram dos seus assentos e disseram: é necessário circuncidá-los e lhes ordenar que obedeçam à lei de Moisés. Obviamente, a questão da circuncisão de cristãos não judeus havia se tornado um assunto muito sério e precisava ser resolvido. Pergunta: o que mostra que a circuncisão havia se tornado um assunto muito sério? Porque quando os irmãos voltaram de sua viagem de pregação, relatando tudo o que havia acontecido, alguns da seita dos fariseus que tinham se tornado crentes se levantaram dos seus assentos e disseram: é necessário circuncidá-los e lhes ordenar que obedeçam à lei de Moisés. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.